Meus amores, retornamos à nossa segunda parte da revisão do Enem, a partir da questão 31. Pegue nosso simuladão de história e vamos aí às chamadas conferências, certo? As revoluções sempre ocorreram na história, onde a repressão política e o mal-estar econômico e social perduraram sobre as populações. A Revolução Russa de 1917, ou a longa Revolução Chinesa até 1949, lembrem, tá, gente, a Revolução Russa e a Revolução Chinesa, elas têm o caráter de serem comunistas. Só que depois a gente vai ter a China idealizando um novo comunismo bem próximo aí de um comunismo de desenvolvimento, ligado às entranhas industriais e capitalistas. É meio estranho, né? Mas a gente vai ter a ruptura entre o modelo comunista chinês e uma ruptura do modelo da Rússia. Por que a gente vai ter essa ruptura? Porque o modelo do qual a China vai adotar de comunismo vai ser completamente diferente do modelo russo. Deu para entender, né? Avante! Então vamos lá, tá? A Revolução Russa de 1917, ou a longa Revolução Chinesa até 1949, bem como a luta pelas diretas já na redemocratização do Brasil, por exemplo, não foram produtos e nem poderiam ser da internet, ou mesmo do rádio ou da televisão. Havia, ontem como hoje, redes de sociabilização do protesto, da resistência, e a internet pode ser um ótimo meio para a divulgação de novas e velhas ideias, mas a internet não pode ser considerada a causa das revoluções. Estaríamos, nesse caso, em face de um novo preconceito, agora explicando a história das revoluções através de tecnologias recentíssimas. No caso aí, essas tecnologias recentes, né, são tecnologias ligadas aí a redes. Seria apenas mais uma forma de etnocentrismo, tendo em vista que essas redes, gente, quando a gente fala aí, né, essas redes, elas acabam criando aquele viés etnocêntrico, né, de racismo nas redes, onde uma etnia muitas vezes se coloca em superioridade em relação às demais, se coloca aí no patamar de superioridade às demais. Etnocentrismo é esse conceito, tá? Uma etnia se colocando como centro da cultura, o centro, né, da disseminação de valores no geral, né? É uma etnia se colocando em superioridade em relação a outra. Aí é o Francisco Carlos Teixeira, o Faraó, Camelos e o Facebook. É o problema das redes sociais, tá? Então vamos aí. Interpretação textual. O texto do historiador Francisco Carlos Teixeira supõe que as revoluções, letra A, podem ser combatidas com a utilização da internet. Na visão, né, de vocês, pela interpretação, né, as revoluções podem ser combatidas com a utilização da internet? Combatidas, gente. Elas podem ser disseminadas, combatidas não. As grandes revoluções, inclusive a gente tem até a revolução da internet, né? Inclusive manifestações são convocadas por rede. Hoje a internet ela é muito ligada ao papel aí das grandes revoluções. Ela revolucionou o comportamento humano, como também ela disseminou um papel fundamental, né, de convocação para manifestações que não deixam de ser também cunhos revolucionários. Letra B. Existiam antes mesmo supõe que as revoluções, né, existiam antes mesmo da popularização da internet. Gente, as revoluções existiam antes da proliferação da internet? Olha aí, ó, a resposta. Quando você pega, por isso prestem bastante atenção no Enem. As revoluções, elas independentes da internet, elas sempre ocorreram. Olha aqui no Brasil, década de 80, né, movimento das diretas já, não tinha internet, né, como hoje nós temos, não tinha internet. Revolução Russa em 1917, nem sonhava em ter, Revolução Chinesa também não. Então, de acordo com o texto, as revoluções já existiam antes mesmo que houvesse aí a proliferação das redes sociais. Letra C, sofria uma intensificação por internet da internet. Não, né? Não necessariamente elas ficam mais intensas por conta das redes sociais, não. Inclusive, se você for para o movimento das diretas já, o movimento das diretas já na década de 80, um movimento que milhares de pessoas foram às ruas e não tinha internet. Então, não necessariamente, né, por causa da internet, há um aumento dessas manifestações.
E elas, essas que a gente está falando especificamente, são essas aqui, tá, gente? Beleza? A gente não está falando das atuais, como o movimento aí do impeachment da Dilma, o movimento Black Lives Matter, não necessariamente, né? Então, sofreu intensificação por meio da internet, não. Porque a gente está falando das antigas, né? D. São explicadas com base no desenvolvimento da tecnologia. Revoluções não são explicadas por conta do desenvolvimento da tecnologia. A tecnologia ajuda na divulgação dessas evoluções. Letra E aí acontece por causa da divulgação de ideias das redes sociais. Essas evoluções não necessariamente elas ocorrem por causa, né, dessas ideias de redes sociais, não, tá, gente? Então, vocês já sabem a resposta. A questão 32, tá? Texto 1. Analisem as imagens. Aqui a gente entra numa questão de história da arte, né, que está inserida aí dentro do contexto também das ciências humanas. Prestem atenção embaixo, sempre leiam, tá? Como a gente já falou, analisando vocês lá no Enem, sempre observe de quem é. Né? Aí a gente está falando de Giotto, de Bondone, crucificação 1303, ou seja, século XIV. Então, se é no século XIV, a gente está falando de um processo, né? Aí, do Renascimento, né? O início aí do Renascimento, na capela Esrovegin. São os afrescos que eram pintados. Século XIV, gente, não esqueçam o Renascimento, tá? Aí a gente tem a Vênus. É isso mesmo, né, gente? Vênus. Botticelli, Sandro Botticelli, Nascimento da Vênus. É lindíssima, por sinal. Então vamos lá, quase 200 anos separam a produção das telas anteriores. Crucificação foi pintada por Giotto de Bandone no início do século XIV. O Nascimento de Vênus foi pintada por Sandro Botticelli no final do século XV. Comparando as telas e considerando o contexto histórico em que elas foram produzidas, aí a gente já falou, né? Observe que, letra A, a tela de Giotto representa a consolidação de uma visão pautada Giotto. Qual é a de Giotto? É a primeira. Tá? Aí a gente tem que voltar para interpretar, né? Quase 200 anos separam a produção das telas anteriores. A crucificação foi pintada por Giotto no início do século XIV e o Nascimento da Vênus foi pintada por Sandro Botticelli no final do século XV. Olha a distância uma da outra, né? Comparando as telas e considerando o contexto histórico em que elas foram produzidas, observa-se que, letra A tela de Giotto, a primeira, né, representa a consolidação de uma visão de mundo pautada no teocentrismo, e a de Botticelli no antropocentrismo classicista. Gente, a primeira não tem o que negar, né? A primeira é teocêntrica. Porque quem está no centro? A religião, que era predominantemente católica, porque aqui a gente não está vivendo o ideal ainda da reforma protestante, não tinha uma disseminação de outras interpretações. Né? A gente tem outras religiões monoteístas aqui nesse momento da história, como o islamismo e o judaísmo, mas como a igreja tinha um poder muito forte na Idade Média, após aí, né, ela ter sido considerada a igreja oficial do Império Romano, a gente vai ter um poderio muito forte da igreja católica. Então a Idade Média inteira é um teocentrismo, tudo é muito ligado ao conceito de que Deus está no centro. Então aqui é a ideia teocêntrica, a primeira, sem sombra de dúvida. E a de Botticelli, a segunda, está muito ligada na ideia do antropocentrismo. Gente, lembrem, teocentrismo, teo é Deus, então Deus está no centro. Porque quem está no centro da primeira imagem? Jesus Cristo. Jesus Cristo para os cristãos é Deus Filho, né, que teria aí a mesma essência. O segundo, né, vamos aqui, e a de Botticelli no antropocentrismo classicista. O que é antropocentrismo? Antropo, homem, centrismo, centro. Então o homem está no centro. Quem está no centro aqui dessa imagem? O ser humano, né? Então, a letra A, de cara, gente, essa questão aqui era de graça, né? Então, assim, de cara ela já está correta, certo? Então, a letra A já está correta. Vamos aí a B, né? Por que não seria a B? Pertence ao movimento das luzes e enaltecem a razão como guia infalível para a sabedoria. Se fosse a razão, gente, a gente não ia para o campo da religião, né?
E a primeira aí tem muito, tá muito... Eita, a língua travou. Então vamos lá, tá? A primeira imagem não tem nada a ver muito com o conceito racional, porque está muito ligada à ideia religiosa, né? A razão como guia infalível para a sabedoria, apesar de as telas serem diferentes. Uma não tem nada a ver com o conceito racional, o conceito religioso. E pertence ao movimento das luzes. Se tivessem pertencendo 100% ao movimento das luzes, elas seriam somente telas antropocêntricas. Letra C. A temática da pintura de Botticelli encarna dentro da Renascença o resgate dos elementos da cultura hebraica. Botticelli, tá, gente? Botticelli é esse de baixo, então prestem sempre atenção, né? A temática da pintura de Botticelli encarna dentro da Renascença o resgate dos elementos da cultura hebraica. Cultura hebraica, gente, é aquela cultura monoteísta onde tem os profetas, né, Abraão, Isaac e Jacó, como sendo os precursores aí da religião. Já diz de outro resgate dos elementos da cultura clássica, né? Só que não, né? Ambas pertencem à produção renascentista do período que ficou conhecido por Cinquecento, em que temas sagrados e profanos foram mesclados. Profanos foram mesclados, não, né? Letra E. As duas revelam a influência ideológica da fé católica na produção cultural, mesmo sendo de épocas distintas. Revela a influência ideológica da fé católica? Não. Só a primeira, né? Então vamos aqui. 33. Maracatu, nação, maracatu de baque solto e cavalo marinho são os novos patrimônios imateriais. Aí a gente está falando um pouco da análise das fontes históricas, né? Daquele estudo das fontes, patrimônio histórico, fontes imateriais, fonte material. Tá? Deixa eu ajeitar isso aqui que ficou meio estranho, né, amores? Vou tentar centralizar para ver se fica legal. Porque justificado ficou muito estranho. Vou colocar assim. Fica melhorzinho. Então vamos lá, tá? O maracatu nação. Também conhecido como maracatu de baque virado, maracatu nação é uma forma de expressão que apresenta um conjunto musical percussivo em um cortejo real que sai às ruas para desfiles e apresentações durante o carnaval. Os maracatus nação ainda podem remontar às antigas coroações de reis e rainhas do Congo. Lembrando, tá, gente, que o Brasil recebeu muitos negros oriundos do Congo. E não necessariamente todos os negros que vinham nos navios negreiros, eles eram comercializados. Né? Alguns eram realmente traficados, eram roubados da sua própria nação. E alguns desses negros, eles eram de matriz aí africana nobre, porque simplesmente como algumas tribos lá na África, né, no continente africano, elas guerrilhavam entre si, muitas tribos eram dominadas. Então alguns negros chegaram no Brasil com o patamar de reis e rainhas, né, só que chegaram aqui como escravos. É o caso aí da Alquetune, né, que é a mãe de Zumbi. O maracatu de baque solto. A brincadeira ocorre durante as comemorações do Carnaval e da Páscoa. É composta por dança, música, poesia e está associada ao ciclo canavieiro da Zona da Mata. Zona da Mata já está subentendida Zona da Mata Mineira, né? Também tem apresentações na região metropolitana do Recife, Nordeste e em outras localidades. A expressão do maracatu de baque solto está tanto na sua musicalidade, um tipo de batuque ou baque solto, como em seus movimentos coreográficos, na indumentária. Indumentária, gente, é roupa, não esqueçam disso, na indumentária das personagens e da riqueza de seus versos de improviso. E aí a gente tem o cavalo marinho. No passado era realizado nos engenhos de cana-de-açúcar, não esqueçam, engenhos de cana-de-açúcar são específicos aí de um processo colonial do nosso Nordeste, né, do recôncavo baiano e de Pernambuco. No passado era realizado nos engenhos de açúcar e seu conhecimento é transmitido de forma oral, ou seja, falada. Durante a apresentação são representadas as cenas do cotidiano e do mundo do trabalho rural, com variado repertório musical, poesia, rituais, danças, linguagem corporal, personagens mascarados e bichos. O cavalo marinho realiza-se em um terreiro de chão plano e geralmente no ar livre. Reúne ainda um grande número de elementos artístico-culturais e sócio-históricos como mestres e os elementos da vivência do trabalho
rural. Aí a gente, né, vê, tirado aí do livro Maracatu de Baco Souto e Cavalo Marinho, Nação Maracatu. Aí é um livro que trata um pouco sobre os maracatus, né? Os novos bens tombados como patrimônios brasileiros, lembro, tá, gente, imateriais. Os novos bens tombados como patrimônios brasileiros, de acordo com o texto, são, preste atenção, reveladores da dimensão europeia da cultura popular nordestina. Europeia, né, gente? Maracatu, negro. Nada a ver. Né? Letra B. Importantes do ponto de vista das técnicas materiais do cotidiano. Imateriais e não material, tá? Típicos folguedos de grupos indígenas sujeitos à influência católica. Indígenas, tá, gente? Nativo. Só que não. Letra D, relacionados à mentalidade cultural de grupos letrados e urbanos. Urbanos, grupos letrados, pessoas extremamente inteligentes, que tinham aí conhecimento da língua, do português. Pessoas letradas são, né, pessoas que têm conhecimento da língua. Então, assim, quando a gente vai analisar, tá, gente? Não estou conseguindo enxergar aqui. A letra E, essenciais para a memória, inclusive estava faltando só ela, né? Essenciais para a memória e a identidade da população africana, não é isso? Essenciais para a memória e identidade da população afro-brasileira. Aqui, gente, essa letra E é a correta. Porque quando a gente fala de maracatu, está subentendida aí a questão africana, tá? É algo de tradição aí africana. Vamos a 34. Tá? A igualdade entre homens e mulheres tem avançado lentamente, conclui o relatório da Organização das Nações Unidas, que avaliou a equidade de gênero em 167 países. O relatório destaca que no ritmo atual serão necessários 81 anos para se alcançar a paridade de gênero na economia e 50 anos para a igualdade na representação parlamentar. Ou seja, gente, é muito complicado conseguir igualdade parlamentar, mesmo que hajam leis, né, com cotas para as mulheres serem inseridas no processo eleitoral, mas é muito difícil, né, porque as mulheres não se sentem representadas e as mulheres são as primeiras a se excluírem do processo, porque o processo realmente é muito machista. Então, quando os homens chegam, dificilmente eles vão levantar as bandeiras das mulheres. Então, é um momento histórico onde nós também, mulheres, precisamos adentrar dentro desse sistema para tentar mudar, né? Porque é necessário, né? O Brasil ainda é um país muito atrasado nesse sentido, porque o mundo já tem visto, né, já tem vivido muitos avanços, mulheres assumindo presidências. Aqui no Brasil, a gente teve só o caso de uma, da Dilma, né, ainda passou pelo impeachment, mas a gente tem poucos deputados, né, mulheres, a gente tem poucas deputadas, poucas senadoras, e a gente tem política de cota, mas aí é que está o problema, né, as políticas de cota são políticas que fazem faz a mulher ser inserida através da lei, porque os partidos eles têm que ter aquela quantidade de mulheres candidatas, né? Até por conta do fundão eleitoral, né? Tem uma parcela de dinheiro em que o governo ele manda para os partidos, de acordo com a quantidade de deputados federais e senadores que esses partidos têm. Mas mesmo assim, a gente ainda tem uma participação muito pequena da mulher na política partidária. Mas vamos lá, tá? A gente tem que comentar, para explicar, né, o que acontece nesse Brasilzão de meu Deus. A igualdade entre homens e mulheres tem avançado lentamente, concluiu o relatório da Organização das Nações Unidas, ONU, que avaliou a equidade de gênero em 167 países. Equidade, né? Direitos iguais. O relatório destaca que no ritmo atual serão necessários 81 anos para se alcançar a paridade de gênero na economia e 50 anos para igualar na representação parlamentar. Meus amores, a professora tá com irritação na garganta porque é aula demais, é revisão demais, mas vamos lá, vai dar certo. Eu vou terminar a aula. Então, assim, 81 anos para se alcançar a paridade de gênero. O que é paridade de gênero? Paridade de gênero
igualdade nos vencimentos, igualdade no tratamento, na economia, igualdade nos vencimentos mesmo, principalmente, igualdade nos ganhos referente aí às mesmas profissões, porque a gente sabe que a mulher ela executa uma profissão A, o homem executa a mesma profissão, muitas vezes ele ganha mais dentro da mesma empresa, né? E 50 anos para a igualdade na representação parlamentar. Por quê? Porque até hoje a gente não tem uma igualdade de representação. A maior parte dos nossos representantes são homens. Em 1955, 189 países assinaram a Plataforma de Ação de Pequim. De lá para cá, a ONU mostra que houve poucos progressos para acabar com leis discriminatórias e aprovar leis contra a violência dirigida a mulheres e meninas. No entanto, a ONU reconhece que caiu a mortalidade materna, aumentou o número de jovens em escolas primárias e a participação de mulheres no mercado de trabalho. No entanto, isso não repercute lá em cima na representação política, tá? Os ganhos aí, gente, contrastam com o fato de, apesar da melhoria da educação, as mulheres terem alguns dos piores empregos, enquanto o fosso salarial entre os gêneros é um fenômeno mundial, diz a agência em comunicado divulgado pela ONU. Mulheres, a estimativa é que elas ganham salários 77% menores do que os dos homens. Isso é o que, gente? Desigualdade. E quando a gente fala muito da mulher lutar pela igualdade, né, a gente está falando muito no conceito econômico de paridade, igualar os salários dos homens, né, ou igualar o salário das mulheres aos dos homens. Aí a Isabela Vieira falando, né, sobre essa questão dessas perspectivas econômicas de distorções entre o que a mulher recebe executando os mesmos serviços e o que o homem ganha, muitas vezes, né, ganhando muito mais que as mulheres executando as mesmas profissões. O texto sugere que a condição social e econômica das mulheres nos países avaliados pela ONU, letra A, piorou em relação à mortalidade das parturientes? Não piorou, tá, gente? Houve uma certa melhora. Parturientes é quem pare, né? A mulher que pare ou que simplesmente na hora do parto aumenta aí a mortalidade das mulheres na hora do parto. Letra B, melhorou, apesar da legislação contra a violência não ter alcançado. Aqui, gente, já está dando a resposta, né? Melhorou os indicadores, né? Apesar da legislação contra a violência não ter avançado, porque a gente continua tendo níveis muito grandes de violência contra a mulher em vários países, né? Não somente no Brasil. Letra C, a B já está correta, né? A gente já analisou, a C não está correta também, porque se agravou em relação aos avanços na escolarização. Não se agravou, tá, gente? Tem diminuído, porque quanto mais a mulher ela estuda, mais ela consegue uma inserção no mercado de trabalho em posições iguais às dos homens. Isso não está dando a elas o direito de paridade, né, que é aquele direito de ganhar a mesma coisa. Elas executam os mesmos serviços, no entanto, ganham menos. Aí a gente tem, olha aí como já está a letra B, né, pintado. Letra D aí, piorou em relação à capacidade de mobilização e luta por direitos. Nada a ver com a questão. Pelo contrário, né, gente? Aqui não está falando disso, de lutas. Mas, por exemplo, se a gente for analisar no contexto atual, as lutas continuam de mobilização das mulheres. E o texto não está falando dessa mobilização de luta, não. Por isso, prestem bastante atenção no Enem e analise as interpretações, o contexto do qual os textos, né, que são trazidos nas questões, eles estão se referindo. Porque vem com pegadinha, porque ó, quando a gente analisa aí, piorou em relação à capacidade de mobilização. Não piorou, mas o texto nem está falando disso. Não piorou, mas não está falando disso, né? Letra E, melhorou em relação à discriminação na remuneração do trabalho. Melhorou coisa nenhuma, né? A discriminação, ela continua ainda. O que melhorou, gente, foi a inserção da mulher no mercado de trabalho e na questão educacional, né? Na inserção nas universidades, nas escolas, no campo educacional, melhorou. Mas aí melhorou em relação à discriminação na remuneração do trabalho. Continua essa discriminação, a mulher continua ganhando menos do que o homem, exercendo muitas vezes a mesma função. 30, questão aí, 35, tá, gente? Minha garganta já tá indo para o brejo.
Então vamos lá, questão 35. Action Comics. Olha aí, gente. Aqui tem força, né? É Super-Homem. Apesar de ter sido lançado em 1938, a história do Homem de Aço é Homem de Aço, eu pensava que era Super-Homem. Tem origens próximas à crise de 1929, que é a queda da Bolsa de Valores de Nova York. Não esqueçam disso, tá? Época conhecida historicamente como a Grande Depressão. Também não esqueçam que essa Grande Depressão nos Estados Unidos, ela vai ocasionar aí, depois dessa Grande Depressão, ela vai ocasionar uma verdadeira transformação na economia americana. Entre 1929 até 1931, os Estados Unidos vai passar por um processo de reconstrução econômica. Quando é 1932, os Estados Unidos recompõem a sua economia, né? Então vamos lá, a criação é o Superman mesmo, gente, é porque aqui tá botando como Homem de Aço. E tem um S, né? Eu pensava que tivesse. É o Superman, não, é o Superman mesmo, tem um S aqui. Não é porque botaram como um Homem de Aço, né? Aqui, na tirinha. Pegadona, né? Não é nem pegadinha, não, pegadona, mas vamos ler, tá? A criação do Superman nos Estados Unidos da década de 1930 simbolizava a afirmação de valores culturais norte-americanos relacionados ao contexto histórico do país, marcado pelo, né? Meu Deus do céu, esse mouse meu aqui tá horrível. Letra A. Pujança econômica em relação de seu crescimento industrial. Gente, não tem nada a ver a criação do super-homem diante do crescimento industrial, porque aqui a gente está falando é de grande depressão, né? E grande depressão na economia, quando a economia está em frangalhos, está em crise, não cresce. Ameaça soviética no cenário geopolítico da Guerra Fria. Não, a gente não está falando de Guerra Fria, porque a Guerra Fria ela vai se acentuar no globo depois da Segunda Guerra Mundial, por conta das zonas de influência, né? Aí envolve-se a Alemanha, todo mundo lembra na questão da Alemanha. Essa Alemanha, ela foi dividida nas chamadas zonas de influência após o dia D, né, do checkmate de Adolf Hitler na Segunda Guerra. Então ela é dividida nas chamadas zonas de influência, e nessa divisão a gente tem os países do lado dos Estados Unidos, como a Inglaterra e a França, ficando junto com os americanos, de um lado da Alemanha, e o outro lado aí ficando com os soviéticos. E aí, aos poucos, o lado aí da zona de influência ocidental vai começar a crescer e o lado oriental aí não vai crescer. E aí chega no momento que a União Soviética diz, não, vamos construir o muro, né, para evitar, porque o povo estava saindo demais do lado oriental, da União Soviética para ir para o lado, né, onde havia zonas de influência ocidental para mudar de vida. Então, por conta dessa migração, resolveram criar o muro. E aí esse muro só vai cair, né, depois de muito tempo. E esse muro, quando cai, cai não só o muro físico, mas o muro das barreiras entre o capitalismo e o socialismo, com a unificação da Alemanha, né? Então, nada a ver. Letra C, desemprego e aumento dos índices de criminalidade. Gente, nós não estamos aí, né, analisando somente esses índices de criminalidade, né? Mas vale ressaltar que nesse período tem um índice de criminalidade muito grande nos Estados Unidos também. Por quê? Porque está em depressão. Quando está em depressão, a gente tem um nível muito grande de criminalidade por conta do aumento da desigualdade. Quanto mais o país ele está com crises, né, financeiras, econômicas, mais vai aumentar isso aqui. Desemprego e também os índices de criminalidade. Aumenta-se a criminalidade porque há muita gente vacante, né? Muita gente vagando pelas ruas por conta da desigualdade. Então aqui já compreende o que está falando aí o contexto, mas vamos analisar a letra D. Disputa territorial militar com o México. Nada a ver, a gente está falando disso, não, o texto não está falando disso. O avanço dos movimentos anti-americanos, também não estamos falando disso, né? Em movimentos anti-americanos no Oriente Médio, não estamos falando disso, então a questão aí, a letra C. Do mais, a gente fica por aí na 35, tá bom? A aula tá muito boa, né? E depois a gente continua da 36, né? A questão 35 aqui. A gente continua da 36 em diante, né? Um abraço, galerinha, e boa sorte no Enem, nos vestibulares. Não esqueçam que a gente está, né, também em períodos de vestibulares em outras universidades. Se atentem
né, aos vestibulares da UEMA. Lembra que a gente já tinha passado, né, algumas observações sobre as datas da UEMA. Não percam essas datas, beleza?